11 de abril de 1961, Jerusalém. O silêncio absoluto da casa do povo foi quebrado de repente, gritos de horror ecoaram pelas paredes. Um homem de 55 anos caminhava pelo corredor central. Passos calmos, rosto inexpressivo. Ele se dirigia a uma cabine de vidro à prova de balas. Na filmagem nota-se, centenas de olhos o seguem com ódio puro. A tensão na sala era física. À primeira vista, parecia um burocrata inofensivo ajustando os óculos, mas na prática, era o arquiteto logístico do genocídio, Adolf Eichmann, o homem que organizou o transporte de milhões de judeus. Ele assinou as ordens, ele encheu os trens, ele os enviou direto para as câmaras de gás. Por 16 anos, a justiça falhou. Eichmann viveu nas sombras da Argentina, criou uma identidade falsa, trabalhou em fábricas, ocultou seu rastro, mas as famílias destruídas pelo Holocausto nunca esqueceram. Agora, o contador de mortes estava ali, a poucos metros de suas vítimas sobreviventes. Pessoas cujos pais, filhos e irmãos ele havia condenado à morte com uma caneta. A barreira de vidro era a única proteção contra a fúria da multidão. Você conseguiria olhar nos olhos do homem que planejou o extermínio da sua família? O tribunal estava prestes a descobrir, mas isso era apenas o começo. Fique até o final. Você vai ouvir as últimas palavras de Eichmann tremendo antes da execução. Antes de prosseguir, temos um objetivo: 1 milhão de inscritos. O número é alto, mas com sua ajuda chegaremos lá. Inscreva-se agora, deixe o like, faça parte desta história. Buenos Aires, Argentina. Final de tarde. Um ônibus para na Rua Garibaldi, um bairro discreto na periferia. A porta se abre e um homem desce. Seus passos são calmos, quase mecânicos. Ele veste um casaco que já viu dias melhores e carrega o peso de um turno inteiro na fábrica. Quem era aquele sujeito de óculos grossos? À primeira vista, um chefe de departamento pontual da Mercedes-Benz, mas na prática, um dos criminosos mais procurados do planeta. O nome no crachá dizia Ricardo Clement. Os vizinhos o viam como um sujeito reservado, sem vaidade, um imigrante alemão comum tentando recomeçar a vida, mas tudo isso era uma mentira bem construída. Ricardo Clement era o disfarce de Adolf Eichmann, o arquiteto logístico da solução final. Não foi apenas um soldado cumprindo ordens, foi ele quem desenhou o plano sistemático que exterminou milhões de judeus durante o Holocausto, uma engrenagem vital do regime nazista. Mas como um homem com esse currículo chegou tão longe da Europa devastada? Para entender, precisamos voltar ao caos de 1945. A Alemanha estava em ruínas. O Terceiro Reich entrava em colapso total. Ouve-se o som de artilharia constante ao fundo. Oficiais nazistas corriam desesperados. O objetivo era um só: evitar os tribunais de guerra. Eichmann estava entre eles. Ele sabia que, se fosse capturado, a forca seria o único destino, assim como foi para os juízes em Nuremberg. Mas a fuga não foi um improviso. A salvação veio das chamadas Redlines, redes clandestinas organizadas profissionalmente para retirar ex-nazistas da Europa sob identidades falsas. Essas rotas de fuga não eram meros boatos, eram reais. Algumas foram montadas por ex-membros da SS. Outras, no entanto, contavam com ajuda externa. Instituições respeitadas e poderosas entraram no jogo: a Igreja Católica, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Por mais difícil que seja imaginar, essas entidades desempenharam um papel crucial na fuga de criminosos de guerra. A rota mais eficaz recebeu o nome de Rota do Vaticano. Dentro das muralhas sagradas, o bispo austríaco Alois Rudal operava. Conhecido por suas simpatias nazistas, ele oferecia mais do que consolo espiritual. Oferecia logística. Rudal usava sua posição para emitir cartas de recomendação. Organizava estadias discretas em mosteiros e, acima de tudo, facilitava a obtenção de documentos falsos. Nos arquivos, nota-se, papéis com o selo oficial da Cruz Vermelha. Foi nesse caminho que, em 1950, Adolf Eichmann recebeu um salvo-conduto emitido em Gênova, na Itália. Ele segurava documentos legítimos com um nome falso: Ricardo Clement. Com essa nova identidade, ele embarcou rumo ao continente sul-americano. O oceano agora o separava de seus crimes. 10.000 quilômetros. Essa era a distância que separava os crimes da Europa do refúgio na América do Sul. O destino escolhido não foi um acidente geográfico. Porque a Argentina parecia apenas um país distante no mapa, mas na prática era o santuário perfeito para o Terceiro Reich.
Durante os últimos suspiros da guerra, o regime de Juan Domingo Perón abriu as portas. Não foi caridade, foi um negócio. Investigações posteriores e documentos desclassificados provaram a existência de um pacto. Jornalistas como Uki Goni expuseram a estrutura. Uma rota de fuga organizada. Havia um acordo silencioso entre membros da SS e setores do Serviço Secreto Argentino. A troca era simples. A Argentina oferecia anonimato, documentos falsos e uma nova vida. Os nazistas ofereciam tecnologia militar, influência e dinheiro roubado. Os navios atracavam em Buenos Aires carregados de fugitivos. Desembarcaram médicos, engenheiros, oficiais de inteligência e assassinos em massa. Adolf Eichmann estava no meio dessa multidão. Ele não desceu como um oficial, desceu como um fantasma. À primeira vista, um trabalhador comum chamado Ricardo Clement. Mas na prática, o arquiteto da solução final. Nos anos seguintes, sua rotina foi monótona. Ele trabalhou em uma fábrica de louças, depois na Mercedes-Benz. Era um homem pontual. Pegava o ônibus, batia o cartão, voltava para casa. Ele escolheu um terreno isolado na rua Garibaldi, uma casa de tijolos expostos, sem reboco, em uma zona sem asfalto. Em 1952, trouxe a família da Áustria. A esposa e os filhos chegaram, completando o disfarce. Para os vizinhos, eram apenas imigrantes alemães pobres tentando a vida. Eichmann nunca falava de política, nunca erguia a voz. Ele sabia que o silêncio era sua única blindagem. O mundo esqueceu Adolf Eichmann por quase uma década. Os arquivos empoeiraram, as buscas esfriaram. Mas a segurança absoluta é uma ilusão. Tudo começou com um erro juvenil. O filho mais velho, Klaus Eichmann, não herdou a cautela do pai. Ele manteve o sobrenome original. Ele circulava pela cidade com a arrogância de quem venceu a guerra. Klaus começou a namorar Sylvia Hermann, uma adolescente argentina. Ele não sabia quem era o pai dela. Lothar Hermann morava na mesma cidade. Ele era cego e era um sobrevivente do campo de concentração de Dachau. Quando Sylvia comentou casualmente sobre o namorado, mencionou dois fatos. O pai do rapaz era alemão. O apelido dele era Eichmann. Naquele momento, a escuridão de Lothar se encheu de memórias. Aquele nome não era comum. Era o nome do homem que assinava as listas de transporte para os campos. O homem que organizou a logística da morte. Lothar não confiou apenas na audição. Ele começou a investigar. As suspeitas eram sólidas, mas ele precisava entregar a informação para alguém que não o ignorasse. A denúncia viajou o oceano e chegou à mesa de Fritz Bauer. Bauer era o procurador-geral do estado em Hesse, na Alemanha Ocidental. Judeu, socialista e caçador implacável de nazistas. Bauer leu o relatório. Ele sabia o que estava em jogo, mas ele tinha um problema grave. O sistema judicial alemão estava infestado de ex-nazistas que voltaram aos seus cargos após a guerra. Se Bauer enviasse um pedido de extradição oficial, o alerta chegaria a Buenos Aires antes da polícia. Eichmann desapareceria novamente. Bauer tomou uma decisão radical. Ele cometeu traição contra seu próprio país para fazer justiça. Ele contatou o governo de Israel. Não havia margem para erro. Em Jerusalém, a informação chegou ao primeiro-ministro Davi Ben-Gurion. As autoridades israelenses analisaram o caso com ceticismo inicial. Mas as provas circunstanciais se acumulavam. Havia, no entanto, um obstáculo legal intransponível. A Argentina tinha um histórico de negar extradições. Eles não reconheciam crimes de guerra como justificativa válida. O fracasso na captura de Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, ainda era uma ferida aberta na inteligência israelense. Mengele havia escapado por pouco. A solução? Uma operação clandestina. Não haveria advogados nem diplomatas. Haveria apenas força bruta e precisão. O Mossad, Serviço Secreto de Israel, montou uma unidade de elite. 11 agentes, 11 especialistas em vigilância, falsificação e combate corpo a corpo. A missão era clara e binária: confirmar a identidade do alvo na rua Garibaldi. Se fosse Eichmann, ele não deveria ser morto no local. A ordem era trazê-lo vivo para Jerusalém. Deveriam colocá-lo em um avião, dopado, e tirá-lo do país sob o nariz da polícia argentina. Era uma violação direta da soberania argentina. Era um sequestro internacional. Legalmente, um crime. Moralmente, uma obrigação para um povo que ainda ouvia os ecos do Holocausto. A equipe embarcou. A caçada entrou na fase final. Toda a família do agente Zvi Aharoni foi exterminada pelos nazistas. Por que ele assumiu a missão de caça sozinho?
Aharoni não buscava apenas um alvo militar, buscava fechar uma conta pessoal com a história. Ele viajou para Buenos Aires sem apoio imediato. Passou dias vigiando uma casa simples na rua Garibaldi. Aharoni estudava cada movimento, comparava fotografias antigas com o rosto envelhecido que via através das lentes. Analisava as orelhas, o nariz, o jeito de andar. Depois de semanas de observação meticulosa, a dúvida desapareceu. Aquele homem de meia-idade não era Ricardo Clement, era Adolf Eichmann. 11 de maio de 1960. Já estava escuro quando o ônibus parou no ponto habitual. Eichmann desceu. Caminhava distraído com as mãos nos bolsos, seguindo sua rotina imutável. A poucos metros de casa, o cenário mudou. 3 agentes saíram das sombras e cercaram o alvo. O ataque foi cirúrgico. Não houve tiroteio. Não houve negociação. Eichmann tentou gritar, mas uma mão enluvada bloqueou sua boca. Foi dominado em segundos. Ouve-se apenas o som abafado da luta curta e a porta do carro batendo. Dentro do veículo, nenhuma resistência. O prisioneiro admitiu sua identidade imediatamente. Parecia resignado, como se esperasse por aquele momento há 15 anos. Nos 10 dias seguintes, Eichmann desapareceu da face da terra. Os agentes o mantiveram em cativeiro em uma casa segura. À primeira vista, parecia um sequestro comum, mas na prática era uma operação de inteligência de alto nível. A equipe aguardava um voo da El Al, a companhia aérea israelense, que participava de uma missão diplomática oficial. Mas retirá-lo da Argentina era o verdadeiro desafio. Para embarcar sem levantar suspeitas, os agentes apelaram para a química. Drogaram Eichmann. Vestiram nele um uniforme da El Al. Na filmagem de segurança, nota-se: ele parece apenas um tripulante exausto ou doente. Passaram pela alfândega, entraram no avião. As rodas deixaram o solo argentino. 23 de maio de 1960. No parlamento de Israel, o Knesset, o silêncio era absoluto. David Ben-Gurion subiu à tribuna. A câmera registra. Ele ajusta os óculos, olha para os deputados e solta a frase seca: Adolf Eichmann está em território israelense. A revelação caiu como uma bomba diplomática. Jornais de todo o mundo estampavam a manchete. Para alguns, era o triunfo definitivo da justiça. Para outros, um escândalo internacional e uma violação de soberania. Debates sobre leis de fronteira e direito internacional explodiram nas rádios e televisões. Mas, para os sobreviventes, a burocracia não importava. Pela primeira vez, o carrasco estaria face a face com suas vítimas, não em um campo de batalha anônimo, mas diante do tribunal da história. Enquanto o mundo reagia com choque, Eichmann aguardava em uma cela, em silêncio total. Mas isso era apenas o começo do processo. O que acontece quando um dos maiores responsáveis pelo Holocausto é finalmente colocado no banco dos réus? Um homem medíocre. Essa era a definição exata de Adolf Eichmann. Para entender o julgamento, é preciso dissecar o acusado. Ele não nasceu um monstro. Não era uma carcaça destinada ao mal desde o berço. Ele era, como gostava de repetir, um cidadão comum, uma inteligência funcional, mas limitada. Nunca liderou tropas na lama das trincheiras. Nunca decidiu estratégias no alto comando nazista. Por que ele se tornou tão perigoso? Ele não tinha carisma nem força física, mas foi exatamente essa normalidade que o transformou em uma arma letal. Filho de um gerente de empresa protestante, Eichmann cresceu em Linz, na Áustria. A mesma cidade onde Hitler passou a juventude. Nos registros escolares, nota-se: notas vermelhas e falta de brilho. Ele repetiu o ano, abandonou os estudos, tentou diversas carreiras e falhou em todas. Vendeu óleo combustível, limpou balcões, era um sujeito sem direção, e o fracasso cria vácuos perigosos. Em 1932, aos 26 anos, ele encontrou um preenchimento para esse vazio. Eichmann entrou para o Partido Nacional Socialista Austríaco. Não foi por uma epifania ideológica. Foi pela necessidade de pertencer a um grupo, de usar um uniforme. Era uma época de crise, humilhação nacional, incerteza nas ruas. No ano seguinte, Hitler ascendeu ao poder na Alemanha. Eichmann finalmente achou seu caminho, entrou para a SS, a temida Schutzstaffel. Lá dentro, descobriu sua única vocação real, a burocracia do terror. Foi alocado no Departamento de Assuntos Judaicos da Gestapo. À primeira vista, um trabalho administrativo de carimbos e papéis, mas, na prática, era a engenharia da limpeza étnica. No início, a missão era apenas expulsar,
Tirar os judeus do território alemão era o estágio embrionário do antissemitismo. Eichmann desenhava planos logísticos, deportação para Madagascar, transferência para a Palestina, qualquer lugar fora do Reich. O objetivo era claro: esvaziar a Europa judaica. Era uma política brutal, que destruía famílias e patrimônios, mas ainda não era genocídio. Mas a guerra intensificou tudo. A ocupação nazista se expandiu. As fronteiras se fecharam como armadilhas de aço. Os navios não tinham portos seguros para atracar. Houve-se o caos nos relatórios da época. Os guetos começaram a transbordar. Fome, tifo, corpos congelados nas calçadas. A logística de expulsão colapsou. Não havia para onde enviar as pessoas. Então, a burocracia virou sangue. Em janeiro de 1942, a estratégia mudou. Uma mansão elegante, à beira do lago Wannsee, nos arredores de Berlim. O cenário era pacífico, o propósito macabro. A conferência de Wannsee foi convocada. 15 homens se sentaram à mesa. Advogados, militares, burocratas, representantes da elite nazista. No quadro, taças de cristal, charutos e pastas de couro. Eles se reuniram para formalizar a solução final. O extermínio sistemático e industrial. Não foi uma reunião de gritos ou ódio visível. Foi um encontro rápido, objetivo, sem emoção. Não houve votações, não houve debates morais acalorados, apenas acordos técnicos entre homens de fala mansa e gestos polidos. Eles discutiram métodos de assassinato como se discutissem a construção de uma estrada. Eichmann estava lá. A câmera mental registra. Ele não apenas ouvia, ele anotava. Ele redigiu a ata oficial, registrou cada eufemismo para a morte e saiu daquela sala com a responsabilidade de executar o plano. Agora, cabia a ele coordenar os trens, milhares de trens de carga. Ele calculava os horários, otimizava o combustível, garantia que os vagões chegassem pontualmente aos campos de extermínio. Milhões de homens, mulheres e crianças. Para ele, não eram vidas, eram unidades de transporte em uma planilha. Ele foi o arquiteto logístico do genocídio. Abril de 1961, Jerusalém. 19 anos após a reunião fatídica em Wannsee, a história cobrava seu preço. Adolf Eichmann entrou no tribunal improvisado no Teatro da Casa do Povo. Ele não ocupou o banco dos réus comum. Ele sentou-se dentro de uma cabine de vidro blindado. A estrutura foi construída com rigor militar. Parecia um cenário de teatro, mas o que estava em jogo era a vida real. Jeff Cohen, um jovem americano que conseguiu entrar na sessão, observava incrédulo. Ele esperava ver um monstro. À primeira vista, um funcionário público entediado, mas na prática, o administrador do extermínio. O contraste perturbava a sala. O homem que organizou a logística da morte de milhões não tinha a aparência de um vilão. Ele usava um terno cinza comum, mantinha a postura rígida na cadeira, respondia às perguntas com frases curtas e técnicas, um tecnocrata frio, um burocrata da barbárie. Por que Israel queria julgar Eichmann publicamente? A sentença de morte parecia óbvia. Mas o objetivo era outro. O primeiro-ministro David Ben-Gurion não buscava apenas justiça penal. Ele queria memória. Ele queria educação. Era necessário confrontar o trauma coletivo dos judeus, não apenas como vítimas passivas da Shoah, mas como sobreviventes com voz ativa. Em Nuremberg, os vencedores julgaram os perdedores. Em Jerusalém, o povo perseguido julgava seu algoz. O promotor Gideon Hausner definiu a escala do evento. Aquele seria o julgamento do século XX. O plano era claro: dar rosto, nome e história às vítimas. Não seria apenas um desfile burocrático de documentos e carimbos. Seria um ato público de recordação e dignidade. Mas isso era apenas o começo. A grande virada estratégica veio da tecnologia. Milton Friedman, um produtor americano, teve a ideia de filmar tudo. Houve resistência interna. Debates acalorados ocorreram nos corredores do governo. Ben-Gurion cedeu. Câmeras discretas foram instaladas em nichos ocultos nas paredes. O mundo inteiro assistiu. Pela primeira vez, o Holocausto deixou de ser apenas uma mancha nos livros de história. Tornou-se imagem, som e emoção na televisão das famílias. Era um novo tipo de justiça, transmitida ao vivo. Na filmagem, nota-se: a plateia prende a respiração. Os sobreviventes subiram ao púlpito. Michael Podklebnik descreveu como limpava os cadáveres nos caminhões de gás. A voz tremia. Yehuda Bacon falou sobre as cinzas do próprio pai em Auschwitz.
Abba Kovner narrou sua resistência armada nas ruas escuras do gueto de Vilnius. A câmera registra: Eichmann limpa os óculos indiferente. Outros descreveram as longas marchas na neve, os trens superlotados, o cheiro constante e doce de carne queimada que impregnava o ar. Não havia como negar. A realidade invadiu o tribunal. O cheiro constante de carne queimada. Essa foi a memória que silenciou o tribunal de Jerusalém. Outras testemunhas descreveram as longas marchas na neve, os vagões de gado superlotados, a fome que corroía o estômago e o frio implacável. As câmeras de televisão capturavam cada lágrima e transmitiam para um planeta em choque. O mundo nunca tinha ouvido o horror descrito com tanta crueldade crua. Para a sociedade israelense, aquilo foi mais que um julgamento, foi um trauma necessário. Por que os judeus da Europa marcharam para a morte sem resistência? A pergunta pairava em Israel há anos, mas os depoimentos trouxeram a resposta dura. Não houve passividade, houve desespero, tentativas de fuga e atos isolados de heroísmo. Mas contra a máquina industrial de morte criada por homens como Eichmann, a coragem não bastava. Então, a defesa começou seu trabalho, e com ela abriu-se o abismo moral. Befehl ist Befehl. Ordens são ordens. Essa era a única linha de defesa de Adolf Eichmann. Ele se apresentava como um mero funcionário, um técnico de logística. Dizia nunca ter matado ninguém com as próprias mãos. Nunca puxou um gatilho, apenas coordenava horários de trens e fluxos de carga. Segundo ele, não havia escolha. Mas a defesa subestimou a promotoria. Havia brechas nessa versão asséptica. A acusação sabia exatamente onde pressionar. Evidências físicas surgiram. Papéis com a assinatura dele, atas de reuniões, ordens de deportação. E então, a bomba. As gravações de Wilhelm Sassen. Sassen era um ex-oficial da SS fugitivo na Argentina. Ele convenceu Eichmann a gravar suas memórias anos antes da captura. O áudio foi reproduzido. Nas fitas, ouve-se. Eichmann não apenas admitia sua participação direta, ele se orgulhava dela. Disse estar decepcionado por não ter completado o trabalho. Lamentava que milhões tivessem sobrevivido. Chamava a si mesmo de idealista, não de burocrata. Assumiu sua parte na matança com uma vaidade gelada. Mas havia algo ainda mais sombrio nos registros. Budapeste, 1944. Quando Heinrich Himmler ordenou interromper as deportações para Auschwitz, Eichmann ignorou a ordem direta de seu superior. Ele continuou a supervisionar pessoalmente os trens que levavam judeus húngaros para a morte. Um subordinado descreveu sua obsessão como quase demoníaca. Ele não queria apenas obedecer. Ele queria garantir o genocídio até o último segundo. Depois vieram os relatos sobre as crianças. Paris, 1942. Eichmann ordenou a deportação de centenas de crianças judias francesas. Nenhuma sobreviveu. Durante o julgamento, um documento revelou a lógica por trás dessa decisão. Eichmann justificou a morte dos pequenos com um raciocínio cirúrgico. Não se deve deixar vivos aqueles que podem se tornar futuros vingadores. Naquele momento, a máscara caiu. À primeira vista, um homem pequeno em uma cabine de vidro, mas na prática, o cérebro do extermínio. Eichmann foi exposto não como uma engrenagem, mas como o motor. O julgamento tornou-se uma dissecação da banalidade do mal. Eichmann não era um monstro saído de um pesadelo. Ele era assustador justamente porque era real demais. Um homem sem carisma, sem ódio visível, apenas uma devoção cega a um sistema assassino. O choque não veio de sua crueldade teatral, mas de sua normalidade. Ele poderia ser qualquer um vizinho, um contador. A sentença se aproximava. O mundo observava as transmissões. As evidências estavam empilhadas na mesa. Agora restava apenas uma pergunta final. Qual seria o destino de Adolf Eichmann? 121 sessões. Esse foi o tempo necessário para expor o horror. O juiz leu a sentença com voz firme, mas contida. Culpado. Culpado de crimes contra o povo judeu. Culpado de crimes contra a humanidade. Culpado de crimes de guerra. Adolf Eichmann, o homem que organizou os trilhos da morte com precisão administrativa, recebeu a pena máxima. O julgamento durou 8 meses. O tribunal inteiro se levantou para julgar aquele homem que, no passado, parecia invisível. Foram 1.500 documentos examinados. 112 testemunhas foram ouvidas. Cada depoimento funcionava como uma faca que rasgava o véu do esquecimento. As vozes das vítimas abafadas por décadas emergiram.
Não era um lamento, era uma denúncia. E ao final, não restavam dúvidas. Na gravação da época, nota-se, Eichmann permanece impassível dentro da cabine de vidro blindado, ouvindo a tradução simultânea. Por que Eichmann não confessou? Ele poderia ter admitido a culpa, mas preferiu a estratégia da burocracia. Ele não era um oficial distraído, nem uma engrenagem que girava sem saber o destino. Ele era um executor voluntário, um homem que planejava, refinava e insistia no extermínio. Ele ignorava ordens para parar. Ele reclamava do trabalho inacabado. Mesmo assim, ele recorreu. 28 de março de 1962, a Suprema Corte de Israel confirmou a sentença. Com as rotas legais esgotadas, restava apenas um pedido de clemência ao presidente Yitzhak Ben-Zvi. Eichmann escreveu o texto de forma medida, quase protocolar. Alegou remorso, disse que era apenas uma peça de uma engrenagem maior. Mas era tarde demais. Não haveria misericórdia. O presidente recusou o pedido. E com ele, recusou a ideia de que a neutralidade poderia servir de escudo contra o horror. 31 de maio de 1962, prisão de Ramla. A noite engoliu Israel. Um silêncio denso derramou-se sobre os corredores da prisão. Eichmann escreveu suas últimas palavras, pediu uma garrafa de vinho, recusou a presença de um rabino. Ele disse estar preparado. Manteve a postura arrogante. À primeira vista, coragem diante da morte. Mas na prática, lealdade cega ao próprio mito que construiu. 23 horas e 58 minutos. Ele foi conduzido à sala de execução. Havia os oficiais, havia os médicos, havia a história. Eichmann subiu ao cadafalso sem hesitação visível. Suas últimas palavras, registradas pelos presentes, foram um eco grotesco do nacionalismo que o guiou. Viva a Alemanha, viva a Argentina, viva a Áustria. Ele listou os países com os quais mais se identificava. Disse que teve que obedecer às regras da guerra e à sua bandeira. Estou pronto. Ouve-se o som mecânico da alavanca sendo acionada e o estalo da madeira. 0 hora e 15 minutos do dia 1º de junho. A forca cumpriu sua função. Não houve clamor. Não houve multidão. Apenas a conclusão silenciosa de um processo que não buscava vingança, mas memória, justiça e verdade. Eichmann tornou-se o único homem a ser legalmente executado pelo Estado de Israel. Uma decisão tomada não de ânimo leve, mas com convicção absoluta. Não foi o destino reservado a um soldado comum. Foi o fim de um arquiteto da morte, aquele que organizou o desaparecimento de milhões com frieza burocrática e zelo pessoal. O corpo foi cremado imediatamente. As cinzas foram levadas para alto mar. Foram jogadas fora das águas territoriais israelenses. Um gesto simbólico e definitivo. Nem mesmo sua memória merecia descanso na terra das vítimas. Assim, terminou uma era. 31 de maio de 1962. O fim de uma era. O julgamento de Adolf Eichmann não foi apenas o encerramento de um ciclo histórico. Foi um divisor de águas, uma redefinição completa dos caminhos da justiça internacional. Em Nuremberg, os aliados julgaram a liderança nazista, mas a estrutura ainda era externa, distante. Os sobreviventes apenas assistiam. Em Jerusalém, a dinâmica mudou. Os sobreviventes tomaram o púlpito, citaram os nomes dos mortos, descreveram os anônimos. Foi o tribunal onde o trauma coletivo saiu dos diários íntimos e se transformou em documento público, onde a memória virou prova material, onde o silêncio foi finalmente derrotado. Pela primeira vez, os sobreviventes deixaram de ser meros números em planilhas burocráticas. Tornaram-se protagonistas da verdade histórica. As lágrimas derramadas na corte não eram apenas uma expressão de dor, eram um ato político de resistência. Cada palavra, cada memória, resgatava os mortos do esquecimento absoluto. Israel julgou um homem por crimes cometidos em outras partes do mundo, contra pessoas de várias nacionalidades. Foi um marco jurídico sem precedentes. Por que isso foi possível? Certos crimes são tão profundos que não pertencem a apenas uma nação. Eles carregam o peso da própria ideia de humanidade. Mas isso era apenas o começo. Transmitido pela televisão para dezenas de países, o julgamento invadiu casas, escolas e corações. Tornou-se parte da cultura global. A câmera registra. Famílias inteiras paralisadas diante de telas em preto e branco. Pela primeira vez, o Holocausto foi visto e ouvido em escala mundial. Não como um fato histórico frio, mas como uma cicatriz viva e pulsante. Abraham Harman, curador da exposição sobre o julgamento, diria depois:
Nós mostramos isso para que as pessoas conheçam o mal puro, para que entendam que é possível triunfar sobre ele sem perder a humanidade. Israel não chamou o réu de Adolf Eichmann, apenas Eichmann. Um gesto deliberado. Retirar o nome próprio era recusar a ele a identidade humana completa. Ele não era mais um indivíduo, era um símbolo, era um alerta. O maior medo não vinha do que Eichmann fez, vinha de quem Eichmann era. À primeira vista, um homem comum, mas na prática, um arquiteto do extermínio. Não havia um sádico com olhos injetados no banco dos réus, não havia um tirano sedento por sangue, havia um homem medíocre que sentava com a coluna reta, falava com educação, citava estatísticas precisas. Na filmagem, nota-se, ele ajeita os óculos e organiza seus papéis. Ele obedecia a ordens, escondia-se atrás de protocolos rígidos, ele via trens e horários, não corpos e vidas. Foi Hannah Arendt, cobrindo o julgamento para a revista New Yorker, quem definiu a essência perturbadora do caso: a banalidade do mal. Eichmann não era um gênio do crime, era o oposto, um burocrata de rotina, perigosamente obediente. Um homem que demonstrou como o mal pode prosperar não através de monstros, mas através de homens que param de pensar. Seu julgamento funcionou como um espelho de vidro blindado que nos obrigou a olhar não apenas para ele, mas para nós mesmos, para nossas instituições, para nossas escolhas diárias, para a nossa vigilância. Ele refletiu o pior de que o ser humano é capaz, mas também o melhor, a coragem de buscar justiça mesmo quando tardia. E ele nos deixou com uma questão essencial que ainda provoca reflexão. Diante da crueldade, escolheremos o silêncio ou a verdade? A resposta não está nos livros de história, está nas decisões de cada geração, porque Eichmann foi executado em 1962, mas o mal que ele representava não morreu na forca. Ele veste novos nomes, usa novas bandeiras, adota novos discursos, ele se disfarça em ideologias, em sistemas, em rotinas administrativas. Às vezes, ele chega com um cacetete e violência explícita. Outras vezes, com palavras polidas e uma pasta cheia de dados técnicos. A história mostrou o caminho. Cabe a nós manter os olhos abertos e nunca, jamais esquecer.